O Xbox entrou na jogada no momento certo e rapidamente virou um concorrente direto da Sony, mas desde 2013 a plataforma vem enfrentando alguns desafios. O lançamento do Xbox One foi muito tumultuado, com várias controvérsias, como trava de região e restrição para compartilhamento dos jogos. Durante a geração passada, a Microsoft correu atrás do prejuízo, adquirindo estúdios, enquanto a Sony continuava lançando títulos de peso. Eu gosto de chamar a geração passada de uma reformulação para a Microsoft. O Xbox não estava em uma situação favorável e tivemos cancelamentos dolorosos, como de Scalebound. Mas por outro lado, vimos o nascimento do grandioso Game Pass, que se tornou um dos principais serviços da indústria. Após fazer aquisições bilionárias como a ZeniMax, Activision e Blizzard, surge o dilema: como recuperar esse investimento? E a resposta para isso está sendo uma mudança estratégica por parte da Microsoft. Agora a Microsoft aposta na distribuição de jogos em outras plataformas, o que é uma solução mais viável financeiramente. Afinal, um produto em várias vitrines tem maior visibilidade e vendas. Aliás, falando em jogos, se você quiser comprar seus títulos preferidos com desconto, dá uma conferida no link da nuvem que deixei na descrição e nos comentários fixados. Além de economizar, você ainda apoia o canal. Essa estratégia traz um ponto positivo para os fãs do Xbox. Com mais receita entrando, a Microsoft pode investir em mais jogos e com acordos melhores com os third parties no Game Pass, principalmente no lançamento. Imagina aí um Final Fantasy chegando Day One no Game Pass. Seria um cenário incrível. Com base no caso do jogo do Indiana Jones, acredito que a Microsoft vai seguir com a estratégia de lançar jogos Day One no Game Pass e depois de alguns meses ou anos disponibilizá-los em outras plataformas. Isso atrairá mais assinantes e mantém a base de consoles relevantes, principalmente pelo Game Pass. No entanto, a falta de clareza na comunicação tem deixado os fãs bem frustrados. Muitos esperavam que as aquisições da Microsoft fossem uma virada na disputa contra a Sony, mas focar apenas em exclusividade limitaria os lucros. A Microsoft precisa adotar algumas mudanças, como uma comunicação mais direta e transparente. Outro ponto que tem me incomodado em relação ao Xbox é o atraso nos lançamentos third party para a plataforma, como aconteceu com Black Myth Wukong e Baldur's Gate 3. Há rumores de que o problema seja a otimização para o Series S ou cláusulas que exigem lançamentos simultâneos para o Series X e S. Se for verdade, a Microsoft deveria permitir os lançamentos Day One no Series X, com o Series S recebendo as versões bem posterior, né, para dar aquele tempo da desenvolvedora conseguir otimizar para o console mais fraco da Microsoft. A Microsoft está mudando sua estratégia e muitos fãs estão bem desapontados, pois esperavam uma abordagem mais focada em exclusivos. Para mim não faz tanta diferença, já que eu prefiro jogar no PC. E quanto menos consoles eu precisar e eu conseguir centralizar os meus jogos na minha plataforma favorita, para mim é melhor. Mas entendo que para os fãs mais hardcore de cada plataforma, exclusividade ainda pesa muito. Será interessante ver como essa estratégia vai afetar o mercado e se a Sony será forçada a responder com mudanças próprias também. Se você curte discussões mais profundas sobre o mercado de games, recomendo que assista esse vídeo aqui ao lado, onde falo sobre o possível colapso da indústria. É um debate que você não vai querer perder.